O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse: vê que nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. A igreja celebra hoje a memória de São Bernardo de Claraval. Claraval é um vale, né? Vale da Luz. E São Bernardo, filho de uma família forte, francesa, da região de Dijon, desde muito moço, de menino, ele já tinha uma inteligência aguda, lúcida, que chamava a atenção dos outros, e um espírito de liderança natural. E aí ele entrou para a ordem dos cistercienses. O que é isso, padre? Cistercienses, por causa da cidade de Cité, por isso, e Cirtius em latim, por isso cistercienses. É um ramo dos beneditinos, onde eles queriam viver a regra de São Bento, orat et labora, de uma forma mais rígida, mais coerente, mais radical. São Bernardo diz que a vida do monge se resume nisso: trabalho, contemplação e oração. Pois bem, ele se tornou monge, padre e depois fundou uma ordem que também tinha como objetivo viver cada vez mais a regra de São Bento. São Bernardo funda o mosteiro de Claraval, o famoso mosteiro de Claraval. E ele foi, talvez, o santo da igreja que mais influenciou os seus familiares. Jesus disse no Evangelho que nenhum santo, nenhum profeta, nenhum homem de Deus consegue ser profeta na sua casa, na sua família. Mas com São Bernardo de Claraval isso foi o contrário. O exemplo dele, a vida radical, mas ao mesmo tempo uma vida lúcida, equilibrada, uma vida feliz. Porque São João da Cruz já tinha dito, que só se troca um amor por um amor maior. E São Bernardo deixou tudo para fundar um mosteiro num lugar muito bonito, para fazer ali um momento de contemplação na presença de Deus. E isso foi atraindo a família dele.
E quando ele fundou o mosteiro, eram 12. Ele mais 12 monges, sendo 4 irmãos, um tio e um primo, e foram junto com ele. E ali São Bernardo se dedicou a uma vida muito ordinária, trabalhos, a contemplação da natureza, a contemplação da palavra de Deus, dos santos mistérios e a oração cotidiana da liturgia das horas, da Santa Missa, da liturgia. E o homem se santificou de tal maneira que se tornou uma luz. O Vale da Luz não teve esse nome à toa, porque São Bernardo, ele foi a luz do século XII. Ele nasceu no final do século XI e foi a luz da igreja no século XII, reconciliando corações, instruindo reis e papas. Ele foi conselheiro de papas, instrutor de reis, pregou e formou os cruzados, aqueles que foram proteger a Terra Santa. Um gigante. São Bernardo teve experiências místicas com Jesus crucificado. São Bernardo é conhecido como o poeta de Nossa Senhora. Ele trabalhou na unidade da igreja. Muitas vezes ele precisava deixar a paz do mosteiro para ir até nas dioceses, os castelos, os reinos, aonde as coisas estavam em pé de guerra, para que pudesse conciliar. Conciliar é isso, é colocar as coisas todas no mesmo caminho. São Bernardo é um homem da palavra de Deus, porque ele mesmo vai dizer assim: guarde a palavra e a palavra te guardará. Ele é um homem de oração, e ele sempre dizia assim: são fortes as potências do inferno, mas a oração é mais forte que todos os demônios. E dizia que para a gente não errar o caminho de Deus, precisamos estar com os olhos fixos em Nossa Senhora, porque seguindo-a nós não desviaremos, seremos sempre católicos, conservaremos sempre a unidade. São Bernardo escreve muito sobre o amor de Deus, de legendo Deum, isso, o amor de Deus, como Deus deve ser amado. É um pequeno opúsculo que ele coloca para nós, que nós precisamos amar a Deus, e o amor de Deus, ele se divide em 4 graus. Todas as pessoas que amam a Deus, vão amar a Deus gradativamente. Ninguém ama a Deus como ele merece ser amado. Primeiro as pessoas amam a si mesmas, depois amam a Deus por causa de si mesmos. Depois, com muita luta, muito sofrimento, penas, começa a amar a Deus por Ele mesmo. E depois que acostuma a amar a Deus por Ele mesmo, dando a Ele devido louvor, o devido amor, respeito, reverência, talvez pouquíssimas almas conseguem amar todas as coisas somente em Deus. São os 4 graus de amor que São Bernardo escreve e deixa para nós. De legendo Deum, Deus há de ser amado. Os 4 graus do amor. Nós somos muito egoístas, fazemos as coisas porque estamos interessados em nós mesmos. E quando começamos a buscar Deus, a Santa Missa, Santo Terço, a Palavra de Deus, também é porque nós estamos amando a Deus em vista de nós mesmos. Padre, mas tem como esquecer de si? Esse 4º grau do amor é aquele que esquece de si, né? Na linguagem de Santa Teresa d'Ávila, diríamos a 6ª e a 7ª morada, onde a alma se perde em Deus. Ela não pensa mais em si mesmo. O Espírito Santo e o coração dela se fundem, é uma coisa só. Padre, tem como ser santo desse jeito aqui na terra? Basta você querer, né? Basta você começar a fazer as coisas certas, deixar de lado as coisas supérfluas, começar a rezar. Quem sabe, a hora que você chegar na 5ª morada, Deus pode te levar esse amor total. O próprio São Bernardo escreve: isso é muito difícil, isso é muito raro.
uma alma chegar na 6ª e na 7ª morada, mas até a 5ª morada, onde nós amamos a Deus por Ele mesmo, amamos a Deus porque Deus há de ser amado, porque merece o nosso louvor, merece o nosso sofrimento, merece o nosso esforço, a nossa busca. Vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui celebrando a missa, proclamando o Evangelho, somente para catequizar as pessoas, só para salvar as pessoas. Salvação é muito importante, mas para quem já está no caminho de Deus, precisa de santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a santificação. E São Bernardo se santificou trabalhando. Orat et laborat, trabalho, labor. O trabalho também traz a santificação. Se a gente sabe oferecer o trabalho, as contrariedades do trabalho, procura fazer as coisas com esmero, com responsabilidade, bem feito, aquilo é uma potência para que a alma sinta paz, para que a alma possa repousar em Deus. Se você vai nos mosteiros, que é um lugar de muita oração, de muita ordem, onde existe muita contemplação, os mosteiros só são bonitos daquele jeito porque eles acordam 5 horas da manhã. Alguns mosteiros, como os cartuchos, eles acordam 3 horas da manhã para rezar. E aonde existe oração bem feita, haverá um trabalho bem feito, porque o trabalho é próprio do corpo, a oração é própria da alma. O ser humano é corpo e alma. Então, aonde existe a ordem, existe a oração e o trabalho. E o trabalho, ele ajuda a gente a não ficar lelé da cuca. O que é isso, padre? Ficar meio doido? Isso, doido. Porque nós estamos vivendo num mundo, principalmente agora, século 21, o ser humano criou um mundo que está insuportável de viver. Esse mundo da tecnologia, esse mundo onde que traz comida na porta de casa, esse mundo do controle remoto, da internet, da luz elétrica, das comodidades. Ai, padre, o senhor é contra a tecnologia, o senhor é contra o conforto. Não estou dizendo que eu sou contra, todos nós, de mais ou menos, a gente se beneficia disso. Mas o mundo que a gente está vivendo, o mundo pós-revoluções, principalmente a Revolução Protestante, São Bernardo é antes da Revolução Protestante, é do século XII. A Revolução Protestante é do século XVI. A Revolução Francesa é do final do século XVIII. A Revolução Marxista, bolchevique, é do começo do século XX. A Revolução Sexual é da década de 50, 60, do século XX. Esse mundo que nós vivemos é um mundo onde se fundiu as revoluções e está se tornando um mundo insuportável de viver. Tantas leis, tantas regras, tanta burocracia. Só de você ficar parado, você já está sendo multado. Respirou, multa. Pensou, multa. Processado. É um mundo insuportável. Você vai no mercado, tudo caro, os alimentos caros, alimentos que não são naturais. Esse mundo da comodidade não é um mundo de São Bernardo. Na época de São Bernardo, você tinha que plantar, colher, trabalhar. E nós vivemos num mundo de regalias, mas ninguém está suportando isso. Então peça a Deus na tua oração, mesmo que você more numa grande cidade como a nossa, onde você tem que ir e vir o tempo inteiro, peça a Deus na tua oração que te dê a graça de viver o trabalho na medida certa, a contemplação,
ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Meu Deus do céu, como é importante a gente ler a Bíblia, meditar as Sagradas Escrituras. A contemplação, o estudo. Quando fala de contemplação aqui, em São Bernardo, nós estamos falando de estudo. Estudar, ler um livro de São José, ler um livro de Nossa Senhora, do Anjo da Guarda, ler o Diário de Santa Faustina. Quantos livros que eu já indiquei aqui nas homilias, parece que toda semana eu indico livros. Ler um pouquinho, trabalho, estudo, estudar. Ah, padre, mas eu não consigo ler, eu gosto de ouvir. Ah, mas então, já que você pode ouvir, ouça então. Ah, mas eu gosto de ouvir as homilias do senhor, de outros padres. Não, mas é preciso estudar sistematicamente, fazer um curso, curso de espiritualidade, vamos pegar esse curso de espiritualidade aqui de ponta a ponta. É preciso ter ordem, né? É o curso de catecismo, quantas aulas? 20 aulas. Então tá bom, então vamos lá, quero estudar. Já que eu gosto de escutar, então vou escutar 20 aulas. Aí você faz uma anotação, escreve um pouquinho. Ai, padre, mas eu já passei da idade disso. Quem tem que fazer isso é jovem, gente já, né, que passou dos 50, 60, não precisa disso não, padre. A gente rezando tá bom. Santo Agostinho tinha 80 anos, estava doente no quarto fechado. Ele disse para os seus cuidadores: aqui deixa por favor entrar somente o padre para me trazer a comunhão e o médico para ver minha saúde, porque eu quero reler as Sagradas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. Ele tinha 80 anos de idade. Bem-aventurados os que têm sede, porque serão saciados. São Bernardo é conhecido como Doctor Mellifluus, porque dele vertia o mel da sã doutrina, o mel do verdadeiro catolicismo, o mel dulcíssimo do amor a Jesus e Maria. Trouxe tantas pessoas, que as pessoas começavam a fugir das cidades, fugir entre aspas, né? Porque queriam seguir São Bernardo de Claraval. São Bernardo foi exemplo de São Francisco, o santo que mais arrebatou gente no seu segmento. Por quê? Porque era um homem infeliz? Não. Porque a gente só troca um amor por um amor maior. É preciso decidir por Deus. Vivemos num tempo onde viver, trabalhar, estudar, rezar, tá muito difícil, né? Parece que nós somos mais escravos do trabalho do que realmente aquele trabalho de alguém que vai consertar uma carroça, de alguém que vai escrever um livro, de alguém que vai fazer alguma coisa boa para uma pessoa. Acho que o trabalho hoje se tornou assim algo, parece que aquém da nossa natureza, né? Parece que a gente tem que trabalhar para pessoas que produzem em massa, algo descomunal. Isso foi crescendo de tal ponto que a gente dá o nome de trabalho, mas isso não é trabalho. Sem dizer que agora parece que o ser humano está sendo colocado de lado, né? O ser humano sempre colocado de lado, para escanteio, e vai sendo substituído pelas máquinas. Então, se você não sabe internet, se você não sabe mexer com computador, com inteligência artificial, para as grandes empresas você já não serve para mais nada. E se você é casado, é bom que não tenha nem filhos, dizem eles, né? Porque a gente quer você exclusivo, 24 horas. O Papa Bento XVI já tinha denunciado isso. O ser humano está perdendo a sua identidade e sendo tratado como um número. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se você quiser ter sanidade mental, emocional, alegria de viver, precisamos desse vale da luz, Claraval. Bernardo de Claraval, ele foi para o vale da luz. Se você não tiver um sossego, um momento para você trabalhar em paz, estudar e rezar, fica quase impossível ser católico. Por isso nós estamos vivendo num mundo doente, gente. As pessoas estão se destruindo, se autodestruindo, destruindo as outras.
Olha o nível dos debates, né? Vocês estão vendo, né? Debates políticos, né? Vocês estão vendo, anos de eleições. Você já viu o nível dos debates? Do que as pessoas são acusadas? É um mundo insano, um mundo insuportável de se viver. Que Nossa Senhora, como ela conduziu São Bernardo para esse vale de luz, que esse vale de luz seja ao menos o teu quarto, a tua casa, uma capela que você frequenta, uma igreja que você frequenta, tua mesa de estudos, que você consiga trabalhar com as suas mãos, vai trabalhar um pouquinho, vai mexer com a planta, com a flor, cuidar de uma criação, fazer alguma coisa que os monges faziam, porque senão a gente não vai ter sanidade mental não. Esse negócio de ficar entrando na internet, ficar comprando coisa e comprando e vendendo, e comprando e vendendo, isso é um mundo artificial, isso não é o mundo de Deus. São Bernardo era amigo pessoal de um rei chamado Afonso Henriques. Afonso Henriques é o fundador de Portugal. Ele teve uma experiência com nosso Senhor Jesus Cristo. São Bernardo abençoou ele, e ele foi até a Península Ibérica, e lá fundou o Reino Católico de Portugal. E é de Portugal que vem as caravelas, é de Portugal que vem a Ordem da Santa Cruz, a Ordem de Cristo. Os antigos templários em Portugal chamava Ordem de Cristo, e eles protegiam o reino de Portugal, e ali desenvolveu a tecnologia das caravelas, que fez com que Portugal, o reino mais católico da Europa, descobrisse o Brasil. Então, celebrar São Bernardo de Claraval, nós estamos celebrando as raízes do descobrimento do Brasil, e não existe santo que era tão mariano quanto São Bernardo de Claraval. Ele foi um dos maiores poetas e expoentes de Nossa Senhora que se tem notícia. E depois em Fátima, né? Nossa Senhora se manifesta em Portugal, em Fátima, e traz a maior mensagem de todos os tempos em língua portuguesa. Mas o fundador de Portugal, o rei Afonso Henriques era amicíssimo de São Bernardo de Claraval. Está vendo? Quando uma pessoa é santa e se santifica no seu lugar, aonde Deus escolheu, ela vai aumentando, como uma onda, né? A onda que começa lá no meio do oceano e chega lá na praia, viaja quilômetros e quilômetros. Assim é a santidade ao longo dos séculos. A santidade nunca é estéril, nunca é estéril. Mas você precisa decidir. Que São Bernardo de Claraval encontre para nós, interceda para que a gente encontre um lugar de luz para o trabalho, o estudo e a oração, a santa convivência, família. Ninguém vive sem pessoas boas do lado, fraternidade. E a ilha de amor que nós deveríamos ter, mas não temos, é a família. A família está sendo pisada. São Bernardo fundou a família do mosteiro de Claraval, família dos beneditinos, que graças a Deus estão aí até hoje. Então, que nós no século 21, nós também tenhamos, com bastante discernimento, com bastante critério, nós tenhamos também coragem de deixar para trás o que precisa ser deixado e buscar esse recanto de luz, porque senão nós vamos sucumbir nesse mundo doente, insano, insuportável que está se tornando. Por que está tão ruim assim? É porque o ser humano, ele já não precisa mais de Deus, ele já é Deus de si mesmo, ele já inventou tantas coisas, né? E agora nós, católicos, estou falando para os católicos, em primeiro lugar para os católicos, depois para quem tem ouvidos, mas em primeiro lugar estou falando para os católicos. Deus não nos criou para sermos escravos desse mundo doente, viu, católicos? João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Não foi à toa que 4 irmãos, um tio, um primo, seguiu São Bernardo.
E depois veio o ramo feminino, as primas, as amigas das primas, das irmãs também quiseram se consagrar tudo a Deus. Não é possível, né? Se fosse uma vida tão ruim assim, ninguém queria segui-lo. Eu conheço pessoas, gente que busca Deus seriamente, e quando vai numa casa de retiro, vai num mosteiro, diz assim: padre, eu fui em tal mosteiro, fui em tal lugar, eu não tinha vontade de vir embora mais. Não tinha mesmo. Você mora dentro de uma máquina de lavar roupa, a hora que você sai daquilo ali e vai para o mundo que Deus criou, você não quer sair de lá. Nós vivemos dentro de uma máquina de lavar, daquelas assim que vai para frente, para trás, para o lado, mexe sozinho, desse jeito. Cabeça, como é que é a cabeça do ser humano? O que você vai entender da tua vida desse jeito? O que a gente vai passar para os filhos da gente? Temos que ter coragem, temos que ter atitudes mesmo, para guardar primeiramente a saúde da mente, buscar também a saúde física, porque o que adianta estar na graça de Deus e doente da cabeça, com o corpo alquebrado? É esse mundo. This is the world we created. Esse é o mundo que nós criamos, um mundo onde Deus não existe, não precisa de Deus. Nós já temos iPhone, iPad, smartphone, nós já temos TV de LED, carro automático, iFood. Vamos comprar bastante e vender bastante. Esse é o mundo que a gente quer. Presta atenção, católico, presta atenção. Quando a gente celebra os santos, nós não celebramos os santos para fazer arqueologia, hein? Nós celebramos os santos para colocar também o exemplo deles em prática no hoje da nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.